continuando a instrução, nós vamos ouvir agora o Anderson Castanha. Ô Castanha, tudo bem? Tranquilo? Nada, tudo bem, estou tranquilo. Castanha, alguma coisa pessoal aí contra o Nadir da Silva de Souza? Não, nada contra. Nada contra? Então tá, estamos num comício legal, se ela tem conhecimento, pelo crime de falso. Eu começo perguntando para você. Como é que você estava lá na delegacia e tal, quando tomaram conhecimento que noticiaram no suíço da Maria Cecília? Eu estava em diligência, doutor, na cidade de Guaraçá, por volta das 17h40, 18 horas. A autoridade policial, o doutor Samuel, me ligou e me deu conhecimento sobre o fato e pediu que eu voltasse imediatamente para a Terra Rica, convocou quem estava de folga para a gente ir atrás do Nadir. Tá. Porque parece que nesse encontro já tinha notícia que ele tinha mandado os áudios, né, fotos e o áudio, né? Exatamente, nesse ponto já tinha alguns áudios correndo pelos grupos, ele tinha recebido, viu que a coisa realmente era grave e convocou todo mundo para ir atrás dele. Tá. Seguindo essa ordem cronológica, você foi lá onde o Nadir largou o carro? Sim, estive lá. O que vocês apuraram lá, Castanha? Doutor, as buscas começaram no dia 12, né, como eu disse para o senhor, por volta das 18 horas, se estendeu a noite adentro. No outro dia pela manhã a gente continuou, foi muita força policial, polícia militar, todo mundo ajudando a procurar. Recebemos a notícia que um pescador tinha encontrado o carro na beira do Paranapanema, a gente foi e deslocou imediatamente para lá. Chegamos lá, era o carro do Nadir, era um Corsa, estava estacionado numa área erma, perto do rio, estava a uma distância de uns 5 a 10 metros do rio. Esperamos o pessoal todo chegar, e dentro do porta-malas do carro tinha roupa de criança, que possivelmente era da Maria Cecília. Os cães farejadores farejaram um rastro até o rio, dois cães apontaram o mesmo rastro. No rio tinha um par de chinelos, que era o par de chinelos do Nadir, deixou ali no rio. Os mergulhadores os bombeiros começaram a fazer as buscas e... Eu sei. encontraram. Você estava presente? Ela estava amarrada ainda, né? Uhum. Sem peso? Sem peso. Aí, bom, por esse fato, então, que vocês encontraram o corpo da Maria Cecília, vocês acreditavam que o Nadir tinha se suicidado também ou não? Vinham vocês seguindo daí? Doutor, deu a entender, o carro estava lá, o chinelo dele estava ali, o par de chinelo na beira do rio, deu a entender que ele teria se matado também. Um filme meio lógico, seria no caso, né? Exatamente, seria a cena do crime, eu diria que foi montado e deixou a gente entender que ele teria se matado. Embora a gente tenha seguido outra linha de investigação, que a gente não pode seguir apenas uma, né? Seguimos outras linhas de investigação, com a hipótese dele ter fugido. Trabalhamos também, inclusive o bombeiro ficou rodando lá, creio que por alguns dias, eu não lembro quantos dias, de reforço, eles estavam rodando o rio. Eu fui no dia seguinte com o meu drone, né, eu tinha um equipamento, a gente sobrevoou o rio, a gente procurou bastante. Trabalhou com essas duas hipóteses, dele estar morto, dele ter tirado a própria vida, né, dadas as circunstâncias, e da hipótese dele ter fugido. E como é que vocês chegaram daí que ele teria fugido? Doutor, algumas coisas me chamaram a atenção. No dia que o carro foi encontrado, um dos irmãos dele começou a falar para mim, não, ele se matou, e um amigo dele recebeu uma mensagem de despedida. O Nadir mandou uma mensagem de despedida para um amigo dele. No dia seguinte, que eu estive lá pela manhã com o drone, o irmão dele voltou lá e começou a especular. Eu achei estranha essa especulação. E parecia que, na minha experiência, dava a entender que ele estava querendo saber o que a polícia sabia. A partir desse momento, para mim, já foi uma suspeita grande que ele não estaria... O irmão insistia no suicídio? O irmão insistiu no suicídio no primeiro dia, quando o carro foi encontrado, e no outro dia ele esteve lá e ficou muito perto da gente, especulando, querendo saber o que a polícia sabia. Aí isso me levantou suspeito. Que possivelmente poderia estar ali captando informação para repassar para o irmão dele. Certo. E como é que vocês chegaram no Nadir daí, Castanha? Foram muitas buscas, muitas diligências, chegaram
informação o tempo todo. Eu assisti bastante a Beatriz, a mãe da Maria Cecília. Todo e qualquer tipo de informação que eles nos davam, a gente ia verificar. Até que o Nadiro, não sei se sentindo acuado, procurou o advogado de defesa e se apresentou. Ele se apresentou, foi marcado um local que a defesa dele escolheu, foi lá na cidade de Luanda. Nós fomos lá e fizemos a prisão. O Nadiro falou alguma coisa, justificou ou não? Como é que foi? Ele veio falando bastante coisa dentro do carro, doutor. Tipo o que, questão? Aí ele contou tudo que ele fez. Ele confessou no carro, então? Confessou, sim, senhor. Tá. E a justificativa dele para esse ato, ele falou alguma coisa ou não? Falou. O que ele disse? Bom, a primeira vez que eu estou falando isso, ele nos contou que a filha dele estava perdida, nas palavras dele, porque nas palavras dele, ele não concordava com a educação que a mãe dava, e aquela maneira que ele fez de tirar a vida da filha, ele estaria salvando a filha dele. Eu ainda perguntei para ele, mas você acha que você está salvo? Você tirou a vida da sua filha? Ele falou que Jesus ia entender o que ele fez. Ô, Castanha, aí a Castanha um pouco disso, tinha as reclamações da Beatriz contra o Nadiro? Ele tinha reclamações na delegacia contra ele? Não, na verdade, eu não conhecia a Beatriz até então, não conhecia o Nadiro até então. Nunca. Ok, tá certo. Por favor, doutor Luiz. Obrigado. Bom dia, Castanha, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Certo. Castanha, vamos fazer algumas perguntas aqui, complementares, né? Castanha, sobre essa questão dos áudios, dos vídeos, das mensagens, né? Uhum. O senhor fez um relatório aqui, está no Movimento 66, né? O senhor fez um estudo sobre asfixiologia e tal. Eu queria que o senhor comentasse para nós, assim, né, quanto tempo que levou, né, pelo menos que vocês apuraram pelos autos, assim, a prática do homicídio, né, e quanto tempo que teve essa asfixia aí. É um tema bem pesado para falar, mas... Não, pode demorar, ficar tranquilo, sabe? Fui pesquisar o tema, a asfixiologia forense. Uma morte por asfixia demora em torno de 5 minutos. É uma constrição mecânica que impede a ventilação pulmonar, né? E essa morte é dividida em 3 fases. Seria a dispneia inspiratória, a dispneia expiratória e, enfim, o que eles chamam de esgotamento. Essas 2 primeiras fases, dispneia inspiratória e expiratória, demoram cerca de 4 minutos. 4 minutos, a vítima perde a consciência. Aí entra na fase do esgotamento, você vai ter uma parada respiratória temporária, enfim, a definitiva e o resultado morte. Com os áudios a gente teve acesso ao celular da Beatriz, todos os áudios que o Nadiro mandou, a gente chegou à conclusão que essa fase que demoraria no estrangulamento normal 4 minutos foi estendido por 9 minutos. O primeiro áudio às 18 horas e 4 minutos e o último áudio que a gente percebe que ela desfalece às 18 horas e 15 minutos. Importante ressaltar que essas 2 fases são as fases que mais impingem sofrimento para a vítima. Então, a pequena Maria Cecília, ela foi torturada antes dela ser morta. Essa fase que era para durar 4 minutos, que já seria demais para uma criança, foi estendida por 9 minutos, mais que o dobro. Ressaltando que nesse relatório que o senhor faz menção aí, durante as conversas que eu tive com a Nadiro, né, esse translado de Luanda até Terra Rica, que a gente demorou um pouco, a gente foi até Paranavaí por questão de segurança, e veio falando bastante, deu para notar que o objetivo do réu, na verdade, era atingir a Beatriz, o momento todo era atingir a Beatriz. E a filha dele, ele usou como ferramenta para isso. Tanto é que ele mandava áudio o tempo todo, né, para a Beatriz, que o objetivo principal era atingir a Beatriz usando a criança como ferramenta. Entendi. E ele mandava esses áudios no momento, durante ali, esse procedimento de estrangulamento, né? Não só áudio, né? Áudio e mensagem escrita, né? Uhum. A gente supõe que mensagem escrita, ele vai ter que usar as 2, não. Desculpa aqui, Beatriz.
estrangulava a menina e devia soltar para mandar mensagem e voltava a estrangular, torturando. Entendi. Então, estendeu esse período, já é longo, né? Estendeu mais ainda, né? Entendi. Quando ela foi localizada ali no Rio, né? Ela estava assim, apresentada da mesma forma que estava nas fotos que o Nadir havia mandado para a Beatriz? Da mesma maneira. Amarrada? Outra coisa que pôde ser observado nas fotos aí é que ela estava com as mãos roxas, que indica que antes de ela começar a ser torturada, ela foi amarrada, né? Se tivesse sido morta, ele não tinha circulação, não tinha ficado roxa. Então, na foto, ela ainda convida a perceber que as mãozinhas dela estão roxas, significa que ela foi amarrada antes da tortura, tendo chance zero de se defender. E essa mão roxa é sinal de falta de circulação? De falta de circulação indica que ela foi amarrada com vida ainda. Entendi. Reação do corpo vivo, então. Exato. Em relação ali à cena ali onde foi encontrado ali o carro, né? Não me recordo que o senhor já falou, se foi o Dr. Samuel agora que misturou aqui, mas o carro foi encontrado com uma informação de pescadores, né? Foi. Informação de pescador. Onde é que esse carro estava? Era um local mais remoto, assim, rural? Como é que era? De difícil acesso. Local de difícil acesso, para chegar até lá, muito mato, foi meio que desbravando lá o mato. Entendi. E quando o senhor foi lá na hora lá que encontraram, você chegou a informação, o senhor já correu lá? Sim, estava junto com a equipe o tempo todo. Como é que estava esse carro aí? Como é que estava apresentado o carro? O que vocês acharam lá? Se não me falha a memória, o carro estava com as portas encostadas. Eu não me lembro se o porta-malas estava aberto ou não, doutor. Eu lembro que tinha a roupa da Maria Cecília, estava no porta-malas, tinha alguns pertences dela, né? Mas eu não me recordo se o carro estava totalmente aberto. Esse detalhe eu não me recordo. Uhum. O que tinha? O que vocês acharam lá no carro? A roupa dela, um chinelinho, tá no porta-malas. Eu acredito que ela tenha sido transportada depois de morta no porta-malas. Entendi. E na beira do rio lá, o que vocês encontraram? Parece que foi um cachorro que direcionou lá, né? Foram dois farejadores. Eles fizeram a volta, encontraram e bateram no mesmo lugar, uma picada, e tinha um par de chinelo, né? Um par de chinelo, e, salvo engano, tem foto dele na rede com esse chinelo, e a família também reconheceu que era o chinelo dele, um par de chinelo. Sim. Tá. Então, nesse momento, vocês já trabalharam ali mais forte com a possibilidade de o Nadir teria se tirado a vida, de jogar no corpo ali, tirado a própria vida. Tudo indicava nesse momento que sim. Tudo fazia crer que sim. Entendi. Em relação à busca, como é que aconteceu? Assim, o pessoal aqui foi uma equipe de resgate lá nesse local? Sim, nós chegamos, a Polícia Militar estava dando apoio com um helicóptero, uma aeronave, o bombeiro foi acionado, a equipe do bombeiro foi acionada, chegaram primeiro com um canil, né, com os farejadores, e na sequência chegaram os mergulhadores. Uhum. E onde é que foi achado o corpo da Maria Cecília? Onde ela estava? Cerca de 7 a 10 metros, margem do rio adentro, e segundo os mergulhadores ali, estava em torno de uns 4 metros de profundidade. Está bem fundo. Em torno de 3 a 4 metros, doutor. Sim, tá. Então, assim, como é que esse corpo foi colocado lá, então, pela dinâmica, assim, que vocês apuraram? Por aquela distância, eu não relatei nada disso nos meus documentos aí, mas a gente acredita que naquela distância deve ter sido usado uma pequena embarcação, eu acredito. Não foi apurado nada nesse sentido oficialmente. Ou entrava, assim? É uma distância até considerável grande, né? Você vai estar nadando, se você fosse entrar nadando, não vai dar pé, você vai ter que nadar segurando um corpo morto, é difícil. Uhum. Tem que ter entrado, no mínimo entrado. Uhum. Entendi. Então, que ligou o alerta que o Nadir poderia estar vivo foi um dia depois, assim, mais ou menos isso? Para mim, pessoalmente, foi. Uhum. Para mim, pessoalmente, foi. A especulação
do irmão dele, eu não me recordo o nome, eu até pedi para a equipe parar de conversar com ele, estávamos presentes nessa ocasião, eu, o investigador Luciano, o investigador Denis, eu notei que ele estava especulando muito, achei aquele estranho e pedi para a equipe não falar mais com ele. Entendi, tá. Castanho, na situação ali, né, mudando um pouquinho aqui a pergunta, na situação ali que vocês estavam conduzindo, né, o senhor participou ali da condução dele, quando se entregou e tal, né? O tempo todo. Ele foi executado logo lá na prisão, né? Ele estava tranquilo? Como é que ele estava, o estado emocional ali dele? A viagem foi longa, como eu disse aqui. Ele disse que não ia falar nada, mas quando a viagem foi longa, ele veio conversando disso e teve momentos de desconto. Me permite, essa pergunta não respondeu. Você não estava tranquilo, qual era o estado emocional Não, dele? ele falou o seguinte, que quando eu me lembro que eu perguntei, ele confessou comigo. Então, o estado emocional, o Luiz está perguntando, é uma hipótese nova. Você pesquisar qual o estado dele. Como é que ele estava? Estava tranquilo, estava arrependido? Continuava? Sim, teve um momento de descontração, ele riu, e em vários momentos ele riu, contou histórias desconexas, fora do tema, ele estava bem tranquilo. Estava tranquilo. Entendi. E também, assim, ele demonstrou algum sinal de problema mental, assim, fala desconexa, ou estava lúcido? Não, ele é dando emocional. Até eu fiquei curioso com isso, se ele aparentava ter. Não, embora ele tenha aventado essa hipótese de ter salvado a filha dele, que do meu ponto de vista é uma loucura, né? Mas é uma coisa, uma veia mais religiosa dele, mas nada assim que mostrasse um desvaneio, uma loucura, algo nesse sentido. Entendi, tranquilo, obrigado. Então, tranquilo, Castanho. Só isso aqui mesmo, então. Obrigado pelas informações. Aos Colegas, por favor. Bom dia. Olá, bom dia. É mais para a gente entender o local do crime ali, né? Que eu sou da região, mas eu não consegui entender qual foi o local que esse corpo foi encontrado. Fala as marcas do Paranapanema, mas você poderia explicar para nós onde foi? Tem algumas estradas rurais aqui, doutora, e com várias ramificações, né? Até um certo ponto, eu diria cerca de 1,5 km, 2 km do local onde o carro foi encontrado, é uma estrada rural, até que bem trafegável. Dali para frente, vai ter que andar no meio de cana, uma estrada rural, naturalmente não no meio da plantação de cana, né? Picada no meio de cana, aí você vai chegar a uma distância de 50 a 100 metros, mais ou menos, da margem do rio, que na verdade não é margem do rio, um braço do rio, né? Aí você vai ter que ir a pé. A gente conseguiu ir de viatura ali, eu particularmente não colocaria meu carro em um lugar difícil de colocar o carro, vai ter que teve que ir a pé com mato, com colanhão, aqueles que passam e costumam cortar a gente alto. Tanto é que para entrar lá, a gente depois entrou com viatura, né? Mas o carro dele estava lá. Mais perto de Demar de Barros, mais perto de Terra Rica? Doutora, eu diria que está quase na divisa. Assim, está uma distância equivalente a Ademar de Barros e a Terra Rica. Você pegou a 7, aquela que sai para as prainhas, ali de Demar de Barros, do condomínio, mais para cá? Doutor, ali tem bastante saída, não dá para saber por onde entrou. Ele pode ter vindo por Ademar de Barros, sim, e pode ter vindo por Terra Rica também. Naquele local ali do rio, o corpo da Maria Cecília foi encontrado mais para a margem ou perto daquela moita que parece uma ilha ali? Da margem até onde o local foi encontrado, onde o corpo da Maria Cecília foi encontrado, vai dar em torno de uns 10 metros. Vai estar mais ou menos entre a ilha e a margem, só que um pouco mais perto da margem, porque é aquele que parece ser uma ilha, né? Sim. Tudo bem, sem mais. Obrigada. Ok. Doutora Edilson, por favor. Bom dia novamente, Castanho. Doutor, bom dia.
Excelência, só uma coisa, o navio está de cabeça baixa. Você poderia confirmar que estão ouvindo? Se o navio está ouvindo, ele está de cabeça baixa, não dá. Pergunta se pode deixar. Oi, Nadiro. Tá conseguindo ouvir tudo, Nadiro? Tá? Ok. Tá. Excelência, mais uma questão. O navio está algemado, Excelência? Não consigo ver na net. Nadiro, você tá com gelo ou não? Tá algemado? Não. Não. Consulta, Excelência. Uma experiência que o senhor tem. Esse rio onde foi encontrado o corpo da vítima, ele tem correnteza? Aquele braço do rio não tinha correnteza, doutor. Não deve cair, uma coisa fica, possivelmente. O rio tem correnteza, aquele braço. Naquele local que foi encontrado, não tem correnteza. Bom, me permite uma correção, doutor. Aparentemente não, né? Aí quem poderia descrever melhor se tem correnteza ou não seria o bombeiro. A pessoa do bombeiro entrou lá, mas aparentemente assim por si não. Nem sempre é possível ver correnteza, mas aparentemente não. O senhor disse que fez várias buscas no mesmo dia e depois, na sequência. Foi encontrada alguma embarcação ali próximo desse local, alguma canoa, alguma coisa que tivesse sido utilizada pelo nativo? Abandonada não, doutor. Tinha algumas pessoas ali de embarcação, mas abandonada não tinha nada. O senhor sabe se aquele local é frequentado? Bastante gente frequenta aquele local ali? Não. É um local de difícil acesso, né? Eu creio que não. Eu não sei dizer, com certeza. Tá certo. E o carro do nativo que foi encontrado lá, como é que ele foi trazido para a delegacia? Ele chegou em cima de uma plataforma do guincho. Aí, no momento da retirada, eu não acompanhei. O senhor não acompanhou? Não acompanhei. O senhor disse que a possibilidade de ter carregado a vítima no porta-malas. Foi feita perícia no porta-malas para ver o vestígio, não? O vestígio que tinha eram as roupas da criança. Agora, se tinha vestígio, como pineal, cabelo, alguma coisa, eu não sei se foi feita perícia nesse sentido, doutor. Tá certo. O senhor disse que o navio na estrada, quando ele foi preso, foi entregue lá para o senhor lá em Londres, nós fomos juntos. E tinha mais coisa dos policiais. O senhor disse que ele confessou o crime na estrada. Sim, senhor. Confessou para o senhor que ele teria tirado a vida da... Confessou. O que mais ele confessou para o senhor? Ele falou como ele fez, ele usou um posto traseiro do banco, não sei se era banco passageiro ou não, como âncora para estrangular a filha. Ele confessou a motivação dele, que seria aquela que eu falei aqui. E falou... O que mais? A respeito do crime, falou praticamente isso aí. Ele falou que tinha simulado a cena do crime, né? Não, ele não falou isso não. Eu pedi para ele, E ele falou para o senhor, outra coisa importante, como é que ele saiu de lá? Para onde ele foi? segundo ele, falou que saiu andando de lá. Saiu andando e pediu carona na estrada. Nós pedimos até o celular dele, perguntei pelo celular dele, né, que seria uma peça importante aí para ajudar a esclarecer algum detalhe da investigação, e ele falou que jogou o celular e não viu. Agora, quanto ao local, o senhor aventou ele, o senhor me perguntou, ele disse que saiu caminhando de lá. Possivelmente não deixou vestígio, foi que é uma capim. Capim difícil. Quando ele saiu caminhando, não foi possível ver. Não é possível deixar rastro, né? Se fosse talvez terra, talvez teria ficado, mas não. E não tinha que se apresentar no indício de onde ele veio? Não, ele se apresentou, Nós nos encontramos no Angra, e ele falou para o senhor, por acaso, de onde ele veio, que dia? Ele chegou a falar para mim, doutor, que foi até Cascavel, me parece, uma cidade parente, ou coisa assim. Uhum. O suicídio, o senhor disse que já descobriu que não era suicídio, já em seguida, né? Quase que em seguida, no dia seguinte. Na verdade, eu não falei que descobri, doutor, desculpa, eu suspeitou falei que não era. que suspeitei, exato. Não tenho mais perguntas, Celeste. Obrigado. Obrigado, doutor. O pessoal do Júlio, alguma pergunta para o Castanho? Não? Ninguém? Ok. Castanho, muito obrigado por compartilhar, tá bom? Ajudou bastante, certo? O Alex. Obrigado. Até mais.